Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube, blog, melhor dizendo, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 24 de outubro de 2025, sexta-feira, 29ª semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou com esse lenço simbolizando. No rito temos a missa à escolha. Pode ser a missa para Santo Antônio Maria Claret, bispo, memória facultativa, aí no caso a cor é branca. Então, se for uma homenagem a Santo Antônio Maria Claret, é branca a cor. Eu sou leitor e animador litúrgico. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos do 18 ao 25a. Irmãos, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Infeliz que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o 118 na Vulgata, o 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 66, 68, 76, 77, 93, 94, versículo 68b no refrão. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Repetamos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Porque sois bom e realizais somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Eu jamais esquecerei vossos preceitos. Por meio deles conservais a minha vida. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vinde, salvar-me, ó Senhor. Eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Repetamos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 59. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele vai te levar ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à primeira explicação desse texto. Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 59. Olha, a fé só pode ser vivida verdadeiramente dentro da história do mundo e de nossa vida. A fé e a vida andam de mãos dadas. Por isso, é preciso distinguir nos fatos e acontecimentos os sinais do reino de Deus, para que neles descubramos a vontade divina. Assim, o cristão é chamado a ser sinal da verdade de Cristo no mundo por meio de suas atitudes de amor e por sua reconciliação com os irmãos. A linguagem de Jesus é simples. Como sabemos interpretar os sinais do clima, devemos também perceber os sinais da ação de Deus ao nosso redor e saber o que é certo e o que é errado. A isso a igreja chama de sinais dos tempos. A graça de Deus desperta em nós essa capacidade, essa prudência e essa sabedoria. Não a sufoquemos sob o peso de preconceitos humanos. Pelo contrário, deixemos-nos guiar cada vez mais por essa sabedoria do alto. É o que nos ensina e nos propõe o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, no livro Palavra e Vida, a reflexão é esta. Jesus, às vezes, se sai com cada uma, diz que sabemos interpretar melhor os sinais da mudança de tempo do que os problemas da nossa própria vida. É claro que sim, porque é mais fácil, pois quando olhamos a nossa vida, tudo se torna mais complicado e custa-nos aceitar a verdade que muitas vezes temos diante de nossos narizes. Vê que gastamos tempo com o Evangelho entre as mãos e dizemos que queremos seguir Jesus. E aqui estamos nós. Às vezes, depois de anos, não caminhamos nem 1 metro. Ainda bem que Jesus tem conosco longanimidade, ou seja, muita paciência. Vamos a mais uma interpretação sobre Lucas 12, versículos do 54 ao 59, no livro Dia a Dia com o Evangelho. Todas as pessoas, sobretudo as autoridades, deveriam reconhecer os sinais da chegada do reino de Deus por meio das palavras e atos de Jesus. Mais que fazer uma revolução política, econômica e social, Jesus denunciou todos os contravalores criados pela ideologia do poder, da riqueza e do prestígio, colocando em seu lugar os valores da fraternidade e da partilha, que geram liberdade e vida para todos. Somente o projeto de Jesus pode libertar o povo da escravidão e da morte.
No fim, Jesus adverte: é importante valorizar o momento presente. É tempo de possível reconciliação com Deus e com o próximo. Quando chegar a hora do julgamento, será tarde demais. Os contemporâneos de Jesus não discerniram os sinais da presença de Jesus e do reino de Deus perante eles. Tudo estava às claras e eles não compreenderam. Santo do dia 24 de outubro, Santo Antônio Maria Claret. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Antônio Maria Claret nasceu em 23 de dezembro de 1807, em Barcelona, na Espanha, continente europeu. Na família aprendeu o caminho do seguimento de Cristo, a devoção a Maria e o profundo amor à Eucaristia. Na adolescência ouviu o chamado para servir a Deus. Assim, acrescentou o nome de Maria ao seu nome, a fim de dar testemunho de que a ela dedicaria sua vida religiosa. Em 1835, recebeu a ordenação sacerdotal, tornou-se padre. Então, trabalhou como pároco e depois, recorrendo a Roma, passou a ser missionário itinerante pela Espanha. Em 1948, foi enviado para evangelizar as Ilhas Canárias. Em 1849, na companhia de outros 5 jovens sacerdotes, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, ou Padres Claretianos. Nesse mesmo ano, o fundador foi nomeado arcebispo de Cuba. Neste país sofreu hostilidade dos grupos maçônicos. Mas Monsenhor Claret continuou o seu trabalho, restaurou o antigo seminário cubano, deu apoio aos negros e índios, escravos. Quando voltou a Madrid, na Espanha, em 1857, para ser confessor da Rainha Isabel II, deixou a Igreja de Cuba mais unida, mais forte e resistente. Morreu aos 63 anos no dia 24 de outubro de 1870. O falecimento se deu na França. Santo do dia 24 de outubro, São Proclo. Foi bispo, morreu em 446, defendeu a maternidade divina de Maria e lutou contra o heresiarca Nestório. E após a deposição dele, de Nestório, tornou-se patriarca de Constantinopla. Santo do dia 24 de outubro é São Martinho de Vertou, diácono e abade do século VI, ordenado diácono por São Félix, bispo de Nantes, na França. Foi por ele enviado para evangelizar os pagãos das redondezas. Erigiu e regeu o mosteiro de Vertou. Santo do dia 24 de outubro, São Fromundo. Foi bispo do século VII, fundou o mosteiro de monjas de Reims e exerceu o ministério pastoral em Coutances, atual França. Santo do dia 24 de outubro, São Maglório. Foi bispo e morreu mais ou menos no ano 605. Foi discípulo de Santo Iltudo, do mosteiro de Lantuit, em Gales, junto com seu primo São Sansão, futuro bispo de Dol, a quem sucedeu nessa diocese. Santo do dia 24 de outubro, São José Le Danty, mártir, morreu em 1860. Foi oficial vietnamita, encarcerado, torturado e estrangulado por ser cristão. Olha quantos cristãos sofreram no Vietnã. São José Le Danty, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 24 de outubro, São Luís Guanella, sacerdote, morreu em 1915. Fundou em Como, na Itália, a Congregação dos Servos da Caridade e as Filhas de Santa Maria da Providência para atender as necessidades dos mais humildes. De acordo com o site SDB dos beneditinos,
Luiz ou Luigi Guanella nasceu no município de Campodolino, diocese de Como, na Itália, em 19 de dezembro de 1842. O sacramento do batismo foi-lhe administrado no dia seguinte. Os pais Lourenço e Maria Bianchi eram irmãos exemplares de Campo e do Pastoreio. Do Campo e do Pastoreio, eram da zona rural. Em família era costume a recitação do rosário e a leitura da vida dos santos. Sua formação, isso é muito importante, sua formação cultural e espiritual é a comum dos seminários da Lombardia e do Vêneto, por longo período sob controle dos governantes austríacos. O curso teológico era atento aos aspectos pastorais e práticos, teologia moral, ritos e pregação, além da formação pessoal de piedade, santidade e fidelidade. No seminário familiarizou-se com o bispo de Foggia, Dom Bernardino Frascola, que foi encarcerado na prisão de Como e depois obrigado à prisão domiciliar no seminário entre 1864 e 1866. E tomou conhecimento da hostilidade que dominava as relações entre o Estado e a Igreja. Este bispo ordenou o sacerdote em 26 de maio de 1866. Então, é o ano que o santo foi a padre. Desejoso de uma experiência religiosa mais radical, foi a Turim para unir-se a Dom Bosco em 1875, emitindo a profissão temporária na congregação salesiana. O bispo de Como chamou de volta a diocese e o padre Guanella retornou com o sonho de fundar uma instituição que recolhesse meninos carentes. Em novembro de 1881 foi para Pianelário como pároco, encontrando algumas jovens entregues à assistência aos necessitados. O grupo dessas jovens mulheres foi a fonte de uma nova congregação, as Filhas de Santa Maria da Providência. Elas iniciaram a atividade da Casa Divina Providência, que se tornou depois a casa-mãe das duas congregações, masculina e feminina. Junto à congregação das irmãs, o padre Guanella reuniu também um grupo de sacerdotes que chamou de Servos da Caridade. Foi beatificado em 25 de outubro de 1964, canonizado em 23 de outubro de 2011 e sua celebração litúrgica ocorre em 24 de outubro. Bem-aventurado do dia 24 de outubro é o beato José Baldo. Foi presbítero, ou seja, padre, morreu em 1915. Foi fundador da Congregação das Pequenas Filhas de São José. Com grande devoção eucarística, dedicou-se às obras sociais e catequese em Verona, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélica ou protestante. Das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará, e voltará na sua glória. Esteja batizado, acredite em Jesus como Deus, e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos com corpos glorificados. Algo inefável, inexpressável, grandioso, inexprimível, indizível. Viveremos por todo sempre com Deus e veremos os nossos parentes que morreram e foram para o céu. Shalom Adonai, a paz de Jesus Cristo!